Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa próxima aula, oxirredução, um assunto também muito recorrente em provas. Então bora lá fazer uma aula super especial para vocês. Bora lá? Bom, pessoal, primeira coisa, é importante a gente definir o que é uma oxirredução, né? Oxirredução vem a junção, né, das palavras oxidação e redução, perfeito? Então vamos lá. Oxirredução é um processo de reações que acontecem simultaneamente, não se esqueçam disso. Não tem como acontecer uma oxidação sem estar acontecendo junto uma redução, perfeito? E por quê? Porque são processos que envolvem transferência de elétrons. Então, alguém vai perder elétron e alguém vai receber esses elétrons. Vamos lá, vamos diferenciar os dois casos aí de reação. Eu acho mais importante a gente definir muito bem o que é a oxidação, sabe por quê? A redução é o contrário. Então, quem oxida, quais são as características? Quem oxida ganha oxigênio. Quem oxida perde hidrogênio. Ou a gente pode interpretar também a oxidação como o aumento do NOx, né? Quem oxida, o seu NOx aumenta. Ou perde elétrons, né? Oxidação, então, está relacionado com a perda de elétrons. Perfeito. Consequentemente, a redução vai ser o contrário. Então, quem reduz perde oxigênio, ganha hidrogênio, diminui o NOx. Quem aí não lembra, né, de NOx, dá uma olhada lá na nossa aula sobre número de oxidação, perfeito? Para relembrar as principais regras. Ou redução, ganha elétrons. Perfeito. Eu vou colocar embaixo de cada caso duas reações, que é o que acontece, por exemplo, na pilha de Daniel, né? Aquela pilha famosa de cobre e zinco. Então, por exemplo, na pilha de Daniel, o zinco oxida. Então, o zinco metálico, ele vai se transformar, né, no íon zinco mais 2 elétrons. Olha onde que os elétrons estão no produto, né? Então, sempre que o elétron estiver no produto, ele está perdendo elétrons, portanto, se trata de uma oxidação. Os íons cobre que estão na outra semicélula, né, vão capturar os elétrons que o zinco está mandando. Então, ó, o cobre 2+, que está na solução, vai captar os 2 mols de elétron enviados e vai sofrer uma reação de redução, né? Tanto é que a placa de cobre, no caso da pilha de Daniel, ela tem um aumento de massa, enquanto que a placa de zinco ela tem uma redução de massa, perfeito? E olha onde que os elétrons estão agora. Os elétrons estão no reagente, perfeito? Então, elétron no produto, oxidação. Elétron no reagente, redução, perfeito? Bora para a próxima. Ainda dentro da oxidação-redução, pessoal, existem dois termos que aparecem bastante. Agente redutor e agente oxidante. Vamos entender a diferença e para vocês não errarem nunca mais isso aqui. Pessoal, quem oxida e quem reduz é o elemento, tá certo? Deixa eu trocar a cor aqui para vocês para ficar melhor. Ó, quem oxida e quem reduz é o elemento químico, tá? Quem é o agente oxidante é a substância que tem o elemento. Só que é sempre o contrário. Então, ó, quem é o nosso agente redutor? É o reagente, ou seja, ele tem que estar antes da seta, que tem o elemento que oxidou. Porque se alguém está oxidando, né, o elemento oxida, está forçando alguém a reduzir, porque está perdendo elétrons. E, consequentemente, o agente oxidante é o reagente que tem o elemento que reduziu. É sempre o contrário mesmo, tá? Vamos dar uma olhada nessa nossa reação aqui, ó.
Pessoal, eu vou calcular o NOx de todos os elementos, mas não precisaria, eu vou dar uma dica no final para vocês. Ó, então vamos lá. O NOx do oxigênio, menos 2, né? Menos 2 vezes 3 dá menos 6, a soma tem que dar 0. Então, aqui, ó, mais 6 dividido por 2, mais 3. Tá? Quem não lembra, NOx, volta lá na aulinha do nosso canal, tá? E dá uma olhadinha para relembrar, perfeito? O alumínio, substância simples, vale 0. O crômio, substância simples, vale 0. E aqui, o alumínio, lembra que ele tem uma regra fixa, né? O NOx do alumínio é mais 3 nos compostos. Você poderia lembrar disso? Ou faz a regra, menos 2, menos 6, mais 6, mais 3. Maravilha. Agora vamos interpretar, ó. Olha o que está acontecendo com o crômio. O NOx do crômio está indo de de mais 3, né, para 0. Então, ó, no reagente ele vale mais 3 e aqui no produto ele está valendo 0. Então, ó, vamos interpretar. O NOx do crômio ele está diminuindo. E quando diminui o NOx é porque ele sofre redução. E quem reduz é agente oxidante. Olha a dica que eu vou dar para vocês, hein? Tem uma seta azul, né? Vocês concordam que essa seta azul, ela está saindo desse composto aqui, dessa substância? Então, é essa substância que é o nosso agente oxidante, beleza? Sempre o contrário. Então, ó, o agente oxidante dessa nossa reação é o Cr2O3. É a substância que tem o elemento que reduziu, perfeito? E agora, a gente consegue analisar o alumínio, ó. O NOx do alumínio foi de 0 para mais 3. De 0 para mais 3, o seu NOx aumentou. Quando o NOx aumenta, é porque oxida. E é sempre o contrário, não é? Quem oxida, agente redutor. Para eu descobrir quem é o meu agente redutor nesse processo, é só eu verificar da onde que a minha seta vermelha está saindo. Se vocês prestarem atenção, a seta vermelha ela está saindo do alumínio, certo? Portanto, o alumínio é o nosso agente redutor. Tá certo, pessoal? Eu vou dar mais uma dica para vocês, que tem exemplos que a gente não precisa calcular o NOx. Olha por quê. O crômio antes ele tinha oxigênio. Daqui para cá, ó, ele perdeu o oxigênio. Lembra da regrinha? Quem perde oxigênio reduz. Consequentemente, essa substância é o agente oxidante do processo. A mesma coisa para o alumínio, ó. No reagente, o alumínio estava sem oxigênio, né? No produto, ó, ele ganhou oxigênio, portanto, ele sofreu uma oxidação, né, pelo ganho de oxigênio. E se ele ganhou oxigênio e oxidou, ele vai ser o nosso agente redutor. Maravilha, pessoal? Bom, galerinha, era isso que eu tinha para falar sobre oxidação. É um assunto de fato mais curto, né? Mas ele vai ser essencial para os próximos assuntos, que é pilha, eletrólise, cálculos eletroquímicos também, perfeito? Espero que vocês tenham gostado da explicação e da aula. Não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu like. E segue a gente lá no Instagram, ciência.volátil, que a gente sempre vai trazer coisas novas por lá também. Muito obrigado e até a próxima!